Fala galera, estamos começando nossa aula 01 e nessa aula nós vamos falar sobre a diferença entre ser lojista e ser empreendedor. Eu me chamo Otaviano Rezende, criador do método Logista 7D, e para você que não conhece ainda o nosso método, eu tenho certeza que será um método que vai te levar a ser um lojista que vai faturar 7 dígitos no digital. Se você tem interesse, então acompanhe as nossas aulas e esteja sempre atento, ativando o sininho aqui embaixo, comentando, se inscrevendo, compartilhando para que essa aula alcance outras pessoas. Obviamente tem muito conteúdo de mentalidade do empreendedor, conteúdo sobre empreendedorismo e principalmente conteúdo sobre marketing digital e tráfego pago, que são as ferramentas que vão te levar a faturar 7 dígitos no digital, né? Que é isso que você quer e é isso que eu fiz com outros clientes, outros alunos, e eu posso fazer isso por você também. Você sabia que ser um empreendedor é diferente do que ser um lojista? Você sabia que não é a mesma coisa? Embora possam parecer coisas parecidas, né, semelhantes, a diferença entre as duas abordagens é muito grande. Hoje nós vamos explorar como você pode ir além de apenas administrar a sua loja e se transformar em um verdadeiro empreendedor. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para vocês entenderem, né, como se tornar, qual é a diferença e como se tornar um empreendedor. Então vamos para a definição e diferença. O que é ser lojista? O lojista normalmente é aquela pessoa que tem uma loja física, e ela foca ali o foco principal dela é no dia a dia da operação. Então ela vai olhar estoque, ela vai supervisionar funcionário, ela vai supervisionar vendedor. Então ela fica muito presa ali ao dia a dia, à operação, porque ela não consegue separar um período para pensar em estratégia de crescimento para a sua loja. Então esse é o lojista, né? Ele atua também resolvendo problemas, né? À medida que os problemas vão surgindo ali na loja, ele vai cobrindo buracos ali e vai resolvendo os problemas. Só que agora nós vamos falar sobre o que é ser empreendedor. Empreendedor, o foco principal é em criar estratégias de crescimento, estratégias que vão fazer com que a sua loja cresça. Porque pensa comigo aqui, agora, foca. Vamos focar aqui no que interessa. Se você fica o tempo todo pensando somente ali na parte operacional, e não tem nada de errado nisso. O único problema está você estar focado só nisso. Se você, né, faz uma boa gestão, os seus funcionários realmente colaboram com o crescimento da sua loja, com a organização, com a operação, né? Ah, eu preciso de um produto, eu preciso acabou um produto em estoque, eu tenho que ir lá socorrer, eu tenho que ir lá colocar mais produtos. Ou, sei lá, eu preciso pagar as contas no final do mês, então eu faço uma boa gestão para vender pelo menos a quantidade de pagar as contas. Muito bom, esse é o papel do empreendedor mesmo, do lojista. Mas não pode parar por aí. Por quê? Você tem que ser um empreendedor, você tem que ser um empresário. O papel principal do empresário é crescer a empresa, é crescer a loja. Porque beleza, você pode pensar no mês a mês ali para pagar suas contas, mas você tem que fazer um planejamento nos próximos 6 meses. Não só fazer um planejamento colocando meta, né, colocando objetivos para o seu crescimento da sua loja, mas como também mapear o que você vai fazer em cada mês para atingir aquele faturamento ao longo dos 6 meses. Se você não separa um tempo para fazer esse planejamento, pensar numa parte estratégica para a sua loja, é muito perigoso, porque no mês que a sua loja não faturar o tanto que ela precisa para cobrir os custos, você vai ficar sem direção, aí vai ser muito mais difícil tomar decisão no sufoco, com a corda no pescoço. Por isso, primeiro, você tem que ter uma boa organização como um lojista, isso é fato. Tem que ter uma boa organização de estoque, uma boa organização ali administrativa, fluxo de caixa, isso é fato. Mas você tem que ter uma visão de empreendedor. Então, se você não ativou o sininho, se inscreveu, comentou e compartilhou, vou te dar esse tempinho agora
para você fazer isso. 3 dias depois. Agora vamos para uma comparação prática. Um lojista, ele mantém o funcionamento da loja. Um empreendedor, ele transforma a loja em um negócio escalável, sempre pensando na escala do seu negócio. Otaviano, o que é escala? Escala é você dobrar, triplicar, quadriplicar o faturamento da sua loja, porque se você não pensa nessa escala, ela vai estar faturando o mesmo tanto mensalmente, vai aumentar em uma porcentagem baixa, e isso é muito perigoso, como eu te disse. Agora vamos para os benefícios de se tornar um empreendedor. Quais são os benefícios? Por que ser um empreendedor é tão importante? Eu tô vendo, você falou tanto de ser empreendedor, de ter uma visão estratégica. Eu confesso que realmente eu preciso dar mais atenção para a parte estratégica da minha loja. Mas qual que é a vantagem de ser um empreendedor? Eu vou te explicar isso agora. As vantagens são a visão de longo prazo, né? Esse é um dos principais benefícios para a sua loja. Você tem que ter uma visão de longo prazo. Por que ser um empreendedor é importante? Porque o empreendedor, normalmente, ele tem uma visão não só de curto prazo, mas de longo. Ele pensa lá na frente. Tanto é que você provavelmente, se você não for, você conhece pessoas que têm essa visão mais empreendedora. E aí, na conversa com ela, você sempre vai perceber. O empreendedor, ele sempre pensa no plano, claro, mensal, mas ele pensa no plano futuro. Ele pensa no futuro da loja dele. Ele pensa sempre, como eu posso alavancar minha loja e dobrar ou triplicar o faturamento, atingir tal objetivo de faturamento até o final do ano. Ele já pensa numa visão futura. Agora vamos para a segundo benefício, a capacidade de adaptação às mudanças do mercado. O empreendedor, ele sempre está atento às mudanças que tem no mercado dele. Porque assim, deixa eu te explicar de uma forma mais pontual. Se você é dono de uma loja de roupa, você tem que sempre estar atento com as tendências do seu mercado. Você sempre tem que estar ligado ao que está saindo, ao que está vendendo mais, ao que está vendendo menos, ao que deixou de vender, ao que está numa hype maior, né? Está com fluxo de vendas maior, que está na moda. Então você tem que pensar em tudo isso. E criar diferenciais competitivos, porque você tem que pensar o seguinte: o que a minha loja está oferecendo de diferente para o meu cliente, para a minha persona comprar de mim? E aqui o Iago, nosso editor brabo, né, vai colocar o que significa persona aqui embaixo. Mas o que a minha loja tem de diferencial para a minha persona comprar de mim? Você tem que criar um diferencial competitivo. Acima de tantos reais comprados no meu site ou na minha loja, você ganha frete grátis. Isso pode ser um diferencial. Se o seu concorrente não estiver fazendo isso, o seu cliente vai optar por comprar de você. Então é um diferencial competitivo. Ou então você quer fortalecer o brand da sua marca, quer fortalecer ali a comunicação da sua marca. Pode ser um diferencial competitivo, porque você pode estar vendendo um produto de uma qualidade maior. E aí, óbvio, tem que ter toda uma comunicação. Isso é papo para outra aula, né? Por isso que você tem que me acompanhar aqui no YouTube, no Instagram, no Facebook, TikTok, onde tem a plataforma, nós estaremos lá. E o impacto financeiro terá crescimento sustentável para a sua empresa. Você tem que pensar comigo o seguinte: a sua hora, ela é cara. E se você gasta o seu tempo, a sua hora, que é o que você tem de mais valioso, né, no seu negócio. Se você gasta focando somente em cobrir buraco dentro da sua loja, você está totalmente errado. Por quê? Você poderia estar focando em novas estratégias e a sua empresa, a sua loja está crescendo muito mais. Por isso você tem que ter uma visão empreendedora. Eu estou aqui para te ajudar. Eu vou bater nessa tecla até todo esse conteúdo entrar na sua mente. Você tem que ter uma mentalidade empreendedora. 90% dos empresários não tem dos empresários assim, né? Não tem uma mentalidade empreendedora. Eu estou aqui para te ajudar a ter uma mentalidade empreendedora, porque se você quer, né, atingir os 7 dígitos no digital, você tem que ter essa mentalidade. Você tem que entender que a maioria das pessoas, elas não estão dispostas a investir no digital. Primeiro, porque elas não se capacitam, elas não estudam, elas não buscam crescimento para a sua loja.
Segundo, as lojas que mais faturam, seja a loja física, seja no digital, a mentalidade empresarial por trás é uma mentalidade de visão de crescimento, é uma mentalidade de visão de não pensar somente no curto prazo, mas no longo prazo. Então você tem que ter essa mentalidade. Você tem que estar sempre com mais tempo para inovar, para buscar inovações para sua marca, isso é fato. Outra coisa que é muito importante é você não depender do resultado imediato. Por quê? À medida que você vai crescendo, você tem que estar disposto a investir. E eu vou dar um exemplo aqui muito claro que normalmente acontece conosco. Nós temos clientes e clientes. Nós temos clientes que é lojista e nós temos clientes que tem uma visão empreendedora mesmo, que muitas vezes a gente até aprende com esses clientes. E eu tenho um exemplo muito clássico aqui de um cliente que ele entrou. Eu vou nomear esse cliente como Joaquim. O cliente Joaquim, ele entrou na nossa empresa, né? Nós fizemos uma reunião, fizemos todo um planejamento de crescimento para ele. E aí ele falou, não, eu acredito mesmo que tem que ser assim, tem que ser uma visão de longo prazo, eu tenho que investir agora para me colher os frutos lá na frente, tudo mais, né? Ele falou isso. E aí quando não deu um mês, né, do nosso trabalho ali, nós estávamos imersivos na empresa dele, colhendo dados, tráfego pago, anúncio, ele serve para você colher dados inicialmente. Você tem que colher dados, você tem que ver o que está funcionando, otimizar para melhorar os resultados da sua campanha. E aí esse cliente foi lá e quando deu um mês, deu menos de um mês, não tinha inteirado nem um mês, ele virou para mim e falou, Otaviano, não vai dar para mim continuar porque eu tô tendo muito gasto, eu sei que é investimento, mas o gasto está muito grande, e aí eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, eu abri minha loja física agora e não sei o quê. E aí esse cliente, qual que é esse perfil de cliente? É o perfil que quer o resultado rápido, é o perfil de cliente que quer a receita rápida, precisa do dinheiro rápido. Eu investi esse mês, eu preciso do dinheiro esse mês. E assim, deixa eu te falar uma coisa, assim não funciona, você tem que ter uma visão clara, você tem que ter um planejamento, o crescimento é dos próximos 6 meses, 1 ano. E eu tenho um exemplo aqui, vou chamar de Jacan. Temos o Joaquim e aqui do outro lado nós temos o Jacan. E eu estou falando de pessoas reais, tá? Eu só mudei o nome para não dar conflito. Mas nós temos o perfil do Jacan. O Jacan é o seguinte, o Jacan entrou, eu expliquei as mesmas coisas que eu expliquei para o Joaquim, eu expliquei para o Jacan. E aí o Jacan investiu mês a mês R$3.000. Ele investiu R$3.000 durante 6 meses, ele investiu mês a mês. 3.000, 3.000, 3.000, 3.000. E aí nos primeiros meses vendia uma, vendia duas, né? O produto dele tinha um ticket mais alto. E aí ele vendia, sei lá, duas, no outro mês vendia um pouco mais, 3, 4, no outro mês voltava, vendia um, no outro mês vendia nada. E aí foi passando o tempo, passou o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto mês. E aquela apreensão, nossa, eu preciso vender, eu preciso aumentar minhas vendas. E aí nós marcamos uma reunião, eu e o Jacan, e nós fomos conversar, né? Analisar ali os dados de tudo que foi feito. E nós fizemos um combinado ali, já se passaram 6 meses. Nós temos já alguns dados colhidos, né, dos clientes. Nós já conseguimos otimizar as campanhas e nós vamos conseguir aumentar os seus resultados. Você confia no nosso trabalho? Confio, vamos lá. Mesmo que não deu resultado, claro que ele falou de uma forma assim, meio que com o pé atrás, porque até aquele momento não tinha tido resultado, né, significativo. Na verdade, estava saindo empatado. E aí ele confiou no trabalho, confiou no planejamento de longo prazo e continuou. Durante os próximos 6 meses, a gente bateu 7 dígitos. A gente trabalhou com afinco, otimizou as campanhas, ele aumentou o investimento, confiou no nosso trabalho, confiou na nossa análise, aumentou o investimento. Foi lá, depois de aumentar o investimento, ele começou a colher os frutos daquele investimento que ele fez inicialmente. Mas ele não colheu 5 vezes mais, 10 vezes mais, ele colheu muito vezes mais. Ele colheu mais de 100 vezes mais. Por quê? Ele pagou o preço, ele teve uma visão empreendedora. Ele enxergou uma oportunidade, ele analisou o concorrente dele e pensou, se o meu concorrente está conseguindo vender, por que eu não vou conseguir vender? O produto é o mesmo, o público é o mesmo, por que
que ele está vendendo e eu não estou vendendo. Então eu vou continuar, eu acredito nesse projeto, eu acredito nessa visão de longo prazo e vou me planejar para isso. Meu amigo, ele investiu 6 meses seguidos sem ter resultado. Teria que ter estômago para aguentar 6 meses investindo sem ter retorno. Mas ele conseguiu aguentar, ele ouviu o que eu falei e deu continuidade. Hoje o faturamento dele é de pelo menos aí 200 a 300 mil mensal. Então é um resultado muito considerável. E assim, tá no início do projeto. É isso que eu quero te explicar. Ele bateu 7 dígitos somente no digital. Se ele não tivesse investindo, ele não teria 7 dígitos a mais de faturamento na empresa dele, na loja dele. Então por isso que eu bato na tecla com você. Presta atenção. Você tem que ter uma visão empreendedora. Você tem que parar de ser um lojista que faz o básico ali na sua loja. Você tem que colocar um gerente, você tem que colocar uma pessoa à frente, seu esposo, sua esposa, para te ajudar. E você tem que focar em se capacitar, aprender mais, estudar mais, ter uma visão empreendedora de longo prazo. Tá me entendendo? Porque assim, é a estratégia ali que você estabelecer em um dia que vai fazer a diferença na sua empresa daqui a um ano. Você tem que pensar o seguinte, se eu não tivesse feito igual o Jacan ele fez um planejamento de longo prazo. Se ele não tivesse tomado a decisão de continuar investindo no longo prazo, ele teria 7 dígitos a menos de faturamento anual ou semestral na loja dele. Entende? Então, você tem que ter essa visão de longo prazo. Mas o que acontece se você continuar apenas sendo um lojista? Você vai ter uma limitação de crescimento, o seu risco de estagnação no mercado vai ser muito grande e vai ter uma maior vulnerabilidade no seu mercado, no seu setor, no seu nicho. Por quê? Um empresário que tem uma visão empreendedora, ele vai estar sempre buscando inovações. Ele sempre vai estar planejando o próximo passo da loja dele, da empresa dele. Ele sempre vai estar atento às tendências de mercado. Ele sempre vai estar olhando o que o concorrente está fazendo. Ele sempre vai estar vendo aulas assim como essa aqui para aprender mais. Se você está aqui vendo essa aula, você está de parabéns porque você está buscando conhecimento. Ele sempre vai estar atento ao mercado, vai querer ter mais conhecimento para crescimento da loja dele. Você não perde nada sendo um empresário. Mas beleza, Otaviano. Você está me explicando tudo isso, mas como eu vou sair do operacional? O que eu tenho que fazer para virar um empreendedor e tal? Você está me explicando. Beleza, eu vou te dar o passo a passo do que você tem que fazer. E aí nós vamos para o passo número 1. Adotar a mentalidade empreendedora. Você tem que deixar o operacional excessivo. Você não pode crescer se você está preso apenas à rotina. Você não pode ficar preso à sua rotina, meu amigo. Você tem que assumir riscos calculados. Empreendedores estão dispostos a investir tempo e recursos em estratégias que possam escalar. Você tem que sair um pouco do operacional. Tá vendo? Eu vou sair do nada do operacional? Não, você vai deixar um processo muito bem redondo, vai colocar uma pessoa para acompanhar esse processo e você vai focar nessa visão de crescimento da sua empresa e da sua loja. Ah, Otaviano, isso serve somente para a loja? Não, isso serve para a loja, serve para escritório de advocacia, de contabilidade, serve para seguradora, serve para tudo quanto é tipo de negócio, vendendo serviço ou produto. Você tem que ter uma visão estratégica de crescimento para a sua empresa. O passo 2 é criar estratégias de crescimento. Você tem que ter um bom planejamento financeiro. Você tem que ter orçamento para investir no seu negócio. Tem muitos empresários, eu conheço demais, conheço vários donos de loja que misturam a conta física com a empresarial. Na verdade, que não separam a conta física da empresarial. Eu conheço vários empresários, vários lojistas que misturam a conta física da conta empresarial, mas você tem que separar, tem que entender que o dinheiro da empresa, o faturamento da empresa é um e o seu prolabore, o dinheiro que você recebe na conta física é outro. Então você tem que ter uma visão de empreendedor, empresário, você tem que pegar o dinheiro do seu faturamento, separar ali o lucro, do lucro você tira uma parte
para colocar como seu pagamento mensal. Você é como se fosse um funcionário da sua própria empresa. Você paga um prolabore para você. Você separa parte do lucro para fazer um pagamento mensal para você. Otaviano, como que é definido o meu pagamento, o meu prolabore? Isso aí é outra aula. Eu estou te explicando aqui o passo a passo do que você tem que fazer para começar a ter uma mente empreendedora, a ter um planejamento empreendedor para a sua loja. Começando por esse planejamento financeiro. Separou ali o lucro, fez o seu pagamento, sobrou mais lucro, que é o que tem que acontecer com toda empresa. Você vai fazer o quê? Você vai pegar parte do seu lucro, vai deixar um pouco no caixa e vai reinvestir o resto. Eu vou reinvestir em quê? Aí você tem que ter um tempo para planejar. Uma boa ferramenta é o marketing digital, tráfego pago, rede social, investir em uma boa fotografia, um bom posicionamento nas redes sociais, investir em anúncio para você alcançar o seu lead através da internet, pagando para alcançar ele. Porque se você não paga, o seu alcance é muito baixo, né? Mas isso aí é outra aula também. O terceiro passo, você tem que ter uma visão e uma liderança bem clara na sua loja. Por que que eu te falo isso? Você tem que aprender a delegar tarefas, como eu te disse. Para você deixar o operacional redondo, você precisa estabelecer pessoas para cada função. Mas a minha loja é muito pequena. Se você tem um vendedor, deixa ele cuidando das vendas. Se você fica à frente da produção, fabricação, confecção ou da operação do seu negócio, e você não tem dinheiro agora para investir na contratação de uma pessoa, porque eu entendo, né? Tem casos e casos. O seu caso pode ser de um empreendedor que está começando, de um lojista que está começando. Eu acredito que você tenha que separar tempo para fazer cada coisa, né? Ser mais produtivo. Período da manhã eu vou ficar à frente da operação. O que é operação? São os processos que precisam acontecer para minha empresa manter. E eu vou separar 2, 3 horas para pensar na parte estratégica na parte da tarde, porque eu preciso pensar no crescimento da minha empresa. Então você tem que ter uma visão, um foco, um planejamento e principalmente ter uma liderança que seja eficaz, que seja comprometida com o crescimento da sua empresa. Lembre-se sempre, se a sua empresa ela não está crescendo, ela está falindo. E aí eu deixo uma frase sobre liderança para você. Empreendedores estão sempre se aprimorando e incentivando sua equipe a fazer o mesmo. Sempre busque conhecimento. Conhecimento é uma coisa que todo empreendedor precisa sempre estar adquirindo. Todos os dias separe um tempo para ter mais conhecimento, para ler livros, para fazer bons estudos e sempre invista no seu conhecimento. O passo número 4 é mensurar resultados. Você precisa saber mensurar seus resultados. Otaviano, como que eu vou conseguir saber mensurar meus resultados? Estudar. Foi o que eu te falei anteriormente. O bom empreendedor, um bom empresário, ele sempre vai querer estudar, ter mais conhecimento. Você tem que ter em mente que tem KPIs, que são indicadores, né, que são fundamentais para o seu negócio. Você tem que ter esses indicadores em mão. Você tem que saber analisar, porque se você não sabe nem o que é KPI, provavelmente você não está sabendo analisar as métricas da sua empresa, do seu negócio. Então você tem que saber identificar os melhores indicadores para você saber tomar decisão. Eu vou investir em tal funil de aquisição de cliente, eu vou investir em tal pessoa porque ela está me dando resultado. Você não sabe nem o que a pessoa está te dando de resultado, você não sabe metrificar, você não sabe qual vendedora vende mais, você não sabe qual vendedora compensa você manter na equipe, qual vendedora compensa você tirar da equipe. Você não tem indicadores, você não tem metrificação, você não sabe quanto que você está investindo em anúncio, quanto você está tendo de retorno, você não sabe. Em outra aula nós vamos ir mais a fundo sobre KPI. Mas você tem que estudar sobre KPI, sobre indicadores, né? Você tem que saber analisar o que é LTV, o que é CAC, o que é ROI, o que é ROAS. Você tem que saber analisar. Empreendedores ajustam a rota com base no que funciona e no que não funciona. Um bom empreendedor é um bom analista de dados.
Você tem que saber analisar os dados da sua empresa, do seu negócio. Você é dono de loja física. Você tem que saber o produto que você mais vende na sua loja. Você tem que saber o produto que você tem mais lucro na sua loja. Você tem que saber o produto que mais atrai o seu cliente. Você tem que saber quanto você está investindo e o quanto você está tendo de retorno, que é o ROI. Você tem que saber tudo, todas as metrificações, quanto você está pagando por um cliente novo, quanto que você está tendo de LTV, que é o Lifetime Value. Você tem que saber desses indicadores. Mensurar resultados, saber mensurar resultados é fundamental para o seu negócio. Em outra aula, nós nos aprofundamos mais nisso. Por isso, você tem que ficar ligado aqui na nossa aula. Fique ligado, ative o sininho, sempre que tiver aula nova para você receber notificação. Se inscreva no canal, compartilhe, comente, faça com que o nosso conteúdo chegue a outros empresários, porque você pode ser aquele empreendedor que já sabe de tudo isso que eu estou falando, mas pode ter certeza que tem muitos que não sabem. E não tem nada assim... Ninguém nasce sabendo de tudo, né? Mas eu estou aqui para te incentivar a estudar, te incentivar e te ajudar a estudar, a se capacitar para que você chegue ao 7D no digital. Porque é assim, com conhecimento, com mentalidade, que você vai conseguir separar um valor por mês para investir e chegar aos 7 dígitos no digital. Esse é o objetivo central, né, da nossa aula. É fazer com que você tenha uma boa mentalidade, uma boa visão de empreendedor para que você chegue a esse objetivo que é o que todo lojista, todo empreendedor quer. Agora, chegando na nossa última parte da aula, queria agradecer você que veio até o final. Estou muito feliz de estar compartilhando conhecimentos, estar aqui com você. Espero que eu possa te ajudar a faturar os seus 7 dígitos no digital. Estou aqui para isso, com esse objetivo. Já fiz isso. Esse mesmo processo, esse mesmo método com outros lojistas, e foi um método que eu validei, que eu fiquei muito tempo no mercado validando com várias pessoas, com vários clientes, validei comigo mesmo, inclusive estou validando até com a loja da minha mãe, então eu espero poder te ajudar. Se você gostou da aula, curta, comente, compartilhe, e é nóis, obrigado!